Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal Mamães Tentantes Blog. E eu sou a Sara, para quem não me conhece ainda, e este é o Tom, meu marido, meu convidado especial pra gente bater um papo hoje. Se vocês viram aí o tema desse vídeo, e o assunto hoje é sobre paternidade, como preparar os papais para o grande dia. Então, melhor do que nunca, né, eu trazer o meu marido que acompanhou o parto do meu filho Tomás para a gente fazer esse bate-papo e aí vocês aprenderem alguma coisa como que foi com ele. É assim mesmo que a gente fala? Como quem mais seria? Então, eu vou fazer tipo uma entrevista aqui com ele, nada combinado. E a gente vai conversar um pouco e ele vai falar para vocês a experiência de como foi me acompanhar no dia do parto do Tomás. Você não vai fazer o apelo antes não, que a gente sempre faz nos vídeos da Tina? Claro! Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, curta logo esse vídeo, né? Como eu falei, né? Nós somos aqui amigas e a amiga que é amiga ajuda a outra, então deixa o seu like de uma vez e se você não for inscrito, se inscreva. Ah, gente, outra coisa. Vocês já conhecem o Tom, né? Porque ele também faz a voz da Tina aqui no canal. De vez em quando a gente faz. E ele também ajuda na edição dos vídeos, um monte de coisa. Mas hoje ele tá aqui mesmo como o papai Tom para ajudar os outros papais em casa. Certo? Certíssimo. Então vamos começar? Vamos. Gente, durante a gravidez, a mulher fica muito difícil mesmo, né? A variação de humor. Mas conta aí pras meninas e pros meninos. Eu fiquei uma grávida muito chata, assim? Como é que foi? A primeira pergunta é essa? Você ficou uma grávida muito chata? Assim, gravidez é a segunda da Sara e a primeira minha, né? Porque o pai também participa da gravidez, como nós sempre falamos nos vídeos. Mas a gravidez da Sara, especificamente do Tomás, ela não ficou tanto não, porque eu acho que eu costumo brincar que o Tomás nasceu tão perfeitinho assim, porque o cuidado com a gravidez também faz muita diferença, né? Eu achei que ele ia falar que eu tinha ficado uma grávida chata. Não, chatice de grávida de sempre, né? Toda mulher é muito forte por fazer essas coisas, de participar dessa parte tão importante do nascimento de uma criança, então sempre tem os prós e os contras, né, amor? Isso. Mas realmente a Sara não foi uma pessoa que deu muito problema, não. A gente estava praticamente juntos de pouco, né? Fazia pouco tempo que a gente estava juntos, a gente fazia 6 anos que a gente namorava, mas Tomás nasceu, a gente começou a morar junto, pouco depois a gente casou também, né, Sara? Então foi uma união de várias partes, assim, né? Eu falei há pouco tempo em um vídeo, mas eu vou falar de novo aqui. A mulher, ela tá grávida, ela carrega o filho, mas a gravidez é do casal. Não deixa a responsabilidade só para a mulher da gravidez. O homem tem que participar. Então foi um parceirão, assim, de escolher o nome mesmo de Tomás foi ele que escolheu. Na verdade, eu queria outro nome, nem era esse nome, mas hoje eu amo esse nome, mas eu nem queria esse nome, né, quando você escolheu. Na hora do chá revelação, uns dias antes a gente ter a grande revelação, eu falei, não grita Tomás, porque não vai ser esse nome. E aí na hora que a gente partiu o bolo e deu azul, ele gritou lá e... Já até deixou um vídeo aqui, né? Não, esse vídeo a gente perdeu, ué. Ah, sim, então a gente coloca umas fotinhos Felizmente, a aqui gente só tem do as chá fotos revelação. do chá revelação. Então ele escolheu o nome, depois a gente, né, com bom senso, nós dois decidimos ser Tomás Miguel. É claro que tem que ser os dois, né, gente? Não pode chatear também. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês, que eu colocava ele pra assistir muitos partos comigo. A gente ia aqui no YouTube e colocava muitos partos pra ele já ir se preparando, porque ele queria acompanhar e eu também fazia questão que ele acompanhasse. E eu queria que ele não assustasse em ver um parto, né, que são cenas muito fortes. A gente sempre tem memes e memes aí de pais desmaiados, né? E aí eu queria que ele ficasse... já sabendo como que é o parto, né? Como que é? Como que você achou? Na verdade, eu já Nos conheci vídeos um pouco. Na verdade, já conheci um pouco sobre o parto, sobre essas coisas assim, mas não tinha presenciado mesmo na prática, assim. Mas como a gente pensou que ia ser parto normal, né, sabe? A gente ficou se preparando para isso. Igual ela falou, a gente viu alguns vídeos, algumas explicações de próprios médicos, né, pessoal, amigos nossos, familiares,
mas não é essa coisa tão desesperadora não. Assim, contando em detalhes, assim, uma curiosidade é que o pai mesmo, ele, não sei em alguns outros hospitais, mas no hospital que a Sara teve nosso filho, Tomás, eu não pude tocar em nada, tem que ficar de longe, só observando, se estiver passando mal eles aconselham a sair de perto, é um tratamento assim muito bacana para quem não tem costume com isso. E igual você falou, foi uma surpresa, quando eles falaram que ia ser cesariana, faltavam 2 horas para o parto, e a gente chegou lá, eu vi, agora eu posso falar que eu conheço a Sara por dentro e por fora, né? Porque eu vi eles refazendo a costura, né? Quando eles colocam de volta, né, no seu nome técnico. E realmente eles mexem em tudo, você vê exatamente o que acontece de fato e se não tiver pulso firme, o cara ou ele desmaia igual nos vídeos que a gente viu, ou ele fica bem traumatizado. Mas é uma coisa bem tranquila. Pra mim, pessoalmente, foi uma coisa bem tranquila. Ele falou que eu sou linda por dentro e por fora. É. Mas agora conta pros papais que estão assistindo, como que foi assim, pra acompanhar, né? Que eu acho que todo pai fica com medo de não conseguir passar força, assim, pra mulher naquela hora do trabalho de parto mesmo, né? Eu lembro que a gente tinha ensaiado até umas dancinhas, mas aí chegou na hora, eu entrei em trabalho de parto normal, não era hora de Tomás nascer ainda. Tá com 37 semanas e a cesárea só ia acontecer com 39, então Tomás nasceu com 37, então eu passei a noite toda de trabalho de parto normal, só fazer a cesárea na parte da manhã, né? Mas assim, esse tempo todo que você... gente, vai contar uma coisa pra vocês. Quando comecei a entrar em trabalho de parto, ele estava quase 100 quilômetros de mim. E eu vou contar pra vocês. Quando eu cheguei no hospital, que fica a maternidade, a meia hora da minha casa, mais ou menos, até menos, né? Ele já estava lá. Ele chegou primeiro do que eu. Conta o segredo aí. Como é que foi a noite? Na verdade, ela falou que passou a noite toda em trabalho de parto. Ela chegou lá por volta de umas 9 e eu já tinha saído de 2 cidades de distância, 100 quilômetros de distância, do outro lado de Belo Horizonte, e ela teve o Tomás numa cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte. E eu tive que pegar 2 Ubers, acabei que eu cheguei 11 horas da noite. Depois ela chegou, mas ela já estava a caminho, ou seja, o caminho que eu fiz correndo foi mais demorado do que ela sair daqui de casa e ir para lá, entendeu? Por exemplo, eu fiz de tipo 1h30 de viagem, ela fez meia hora de viagem. E tipo assim, eu saí primeiro e ainda consegui chegar primeiro, apesar de ser uma distância maior, e ela saiu depois e chegou um pouquinho depois. Então a gente meio que se encontrou no hospital, só que eu já estava lá, né? Mas então, resumindo, eu fiquei lá de 11 às 7 da manhã, que foi a hora que o Tomás nasceu, e por volta das 6 horas da manhã que eles avisaram que ia ser de fato cesárea. Mas conta como é que foi assim, você tá lá, eu gritando de dor, assim, gente, é uma coisa muito importante o pai tá do lado, evita também as violências obstétricas, porque tinha uma enfermeira lá que ela tava meio abusadinha pro meu lado, eu tenho que falar isso com vocês, e Tom me ajudou muito nessa hora, porque eu acho que a pessoa, a enfermeira, seja quem for que for fazer o abuso contra a gestante ali, ela fica um pouco mais tímida de fazer aquele abuso com a gente, né? Acompanhante, Eu lembro que essa pessoa estava bem estressada no dia, não é desculpa, não justifica. Mas parece que era uma coisa muito pesada, parece que o turno dela já tinha passado, uma coisa, enfim. Ela não foi muito solícita com a Sara. Mas eu estando ali, não que eu seja um super-herói, não que eu inibi alguma coisa, mas simplesmente a pessoa tá do lado dela, já sabe que ela tem uma amparada. Não precisa ser necessariamente o pai. Se for o pai, é melhor, que seja o pai, que seja do lado. Mas se tiver um acompanhante, fala que a pessoa tem uma posição um pouco mais firme, só nesses casos. Não para ser babaca, né? Mas para nesses casos que a pessoa está se sentindo meio que oprimida, né, Sara? Mas é porque elas falaram que não era para eu gritar. Porque eu já era o segundo filho, você lembra? Uma coisa boa. Era o assim, segundo filho, eu sabia como é que era a dor. Não tinha nada técnico na atitude dela, então a gente ficou meio assim. Mas não foi caso mesmo de denúncia, por exemplo. Foi uma violência obstétrica? Foi, mas é um detalhezinho que a gente conseguiu controlar. E o mas restante da equipe também foi bem bacana. A gente tá começando falando da parte ruim, né? Mas todo mundo, igual eu falei, todo mundo foi muito solícito, todo mundo explicou. Era o
O médico que fez o seu parto, ele Me já acompanhou acompanhava a durante a Sara gravidez. durante vários meses, durante vários anos, né, Sara? É. Acompanhou o primeiro filho dela, a primeira filha dela, meu filho com ela também, então de longa data. Então eu já conhecia o pessoal muito bem, assim. E mesmo assim, se não conhecesse, eles teriam o mesmo tratamento que eles tiveram com a gente. Mas assim, na hora que eu tava lá, teve contração de 2 em 2 minutos, que eu olhava pro lado, assim, que ele tava tentando descansar, né, da noite toda. Aí eu falava, não dorme, você lembra? Com medo dele dormir. Ele tava falando que como que ele ia dormir com tanta mulher gritando, né? Porque a gente tava em um hospital público, tinha outras mulheres. Na verdade, eu estava muito cansado porque eu tinha acabado de vir de uma festa da minha empresa, que eles tinham organizado, na festa da imobiliária que eu trabalhava. Então, fazia horas que eu estava no outro lado de Belo Horizonte, numa festa mesmo. Saí de lá no meio, era 8h30 da noite, mais ou menos, ou 8 horas, e acabou que eu fui correndo para lá, mas eu já estava cansado, assim. Tinha trabalhado no dia, ido para esse happy hour, e depois voltado pro hospital, que ficava a 2 cidades de distância. Ou seja, eu passei o dia todo trabalhando e precisava descansar. Mas infelizmente o pai ou felizmente, né, Sara? O pai que está do lado da mulher que está dando à luz, né, que ela está em trabalho de parto, ele não vai ter descanso, na verdade, nunca, né? É verdade. Agora conta pros papais pra gente finalizar esse vídeo, assim, a emoção e a importância do pai estar ali, né? De você foi o primeiro a ver Tomás. Antes que eu visse, ele viu Tomás assim, saindo de dentro de mim. Ele teve a oportunidade de chegar primeiro perto de Tomás. Conta aí como é que... a importância, falar pros pais aí, que é importante também, né? Mas, não na só verdade, pra mulher, vou falar um pouco resumidamente, porque acho que esse vídeo vai acabar daqui a pouco, né? Eu, desde quando a gente começou a planejar a Tomás, quando ela engravidou e tudo mais, eu sempre quis combinar com ela essa importância de estar junto, de eu participar de todos os momentos. Eu acho que não é importante só nesse caso, mas em qualquer caso assim, de gravidez, o pai está sempre presente. Então, no meu caso específico, eu tive o contato direto com o Tomás, foi a primeira pessoa que viu o Tomás depois do médico, claro, né? Então, assim, é muito importante, é muito gratificante, você tem o retorno disso, é uma experiência totalmente nova, mesmo se você já tiver 10 filhos, 15, o 16º ou o 11º sempre vai ser diferente, é sempre uma coisa diferente, é sempre uma sensação diferente. Então você não perde nada em estar do lado da sua esposa, ou então o que você perde depois você recupera em triplo, em quádruplo, você não perde por estar ali. É muito importante você estar ali e você ter uma recompensa com isso, emocional e pessoal. E é muito importante para a mulher ter a presença do pai ali. Faz toda a diferença para a mulher ter o pai nesse momento tão importante da vida da mulher e do casal, né? E eu sou muito grata, porque eu sei que tem homens que às vezes não vão porque eles têm medo desse momento. Mas eu tenho muita admiração pelo meu marido que esteve comigo lá o tempo todo, me ajudou, segurou minha mão lá assim, igual filme mesmo, apertando mesmo. Fizemos as dancinhas, ele me levou pro banho, me deu o primeiro banho, cuidou de mim no meu Tentamos fazer dancinha, né? Não deu muito certo, mas a primeira parte a gente começou, mas depois não deu muito certo. Mas todas as outras partes do banho, de acompanhamento e tudo primeiro mais. banho. Mas não é me vangloriando, porque eu acho uma coisa tão simples, que é uma coisa que é meio que obrigação do homem, afinal de contas, você também teve o filho, você está fazendo o filho e tudo mais. A não ser que você não tenha condições, você não tenha nem como estar presente, nem mesmo aquela vontade, etc. Mas se você puder estar, se você tiver vontade, não tenha medo. Vá e fique com ela que você não perde nada com isso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não deu o like no começo, deixa o like agora. E é isso aí, mamães. Incentive os pais a estarem com vocês. Eles vão dar conta. E coloque eles para assistir bastante vídeo, para não assustarem na hora do parto. E vão conversando, que vai dar tudo certo, com certeza. Que eu acho que merece muito ser compartilhado esse momento, né, da vida do filho de vocês, que é tão importante, junto com o papai. Isso mesmo. Né? Obrigado por ter me convidado, então. E eu vejo vocês no próximo vídeo da Tina, tá bom, pessoal? Obrigada.